Meu querido aluno do nosso curso intensivo de teologia, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que hoje nós vamos dar início ao nosso estudo dos dois livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. E a primeira coisa que nós queremos tratar é a respeito do título do livro, ou dos livros, melhor dizendo. Esses livros receberam o nome de Samuel, em razão da figura humana em destaque neles. Samuel quer dizer nome de Deus, ou, possivelmente, pedido a Deus. Ambos os livros formavam um só volume no cânon hebraico, mas foram divididos em dois na Septuaginta. Eram chamados de 1º e 2º Reis, e os dois livros dos reis eram chamados de 3º e 4º Reis. Mas a partir da Septuaginta, que foi a tradução da Bíblia hebraica para o grego, esses 1º e 2º Reis vieram a se transformar em 1º e 2º Samuel. Quem é o autor deste livro, então? Bom, como a maioria dos livros históricos, esses livros são anônimos, ainda que consideram Samuel o autor dos livros que levam o seu nome, sendo Natã e Gade os autores das partes restantes. Pela forma como os dois livros são escritos, eles sugerem que os autores foram testemunhas oculares dos acontecimentos, e de acordo com o Talmud, que é o livro das tradições judaicas, 1º e 2º Samuel teriam sido escritos pelos autores já citados com base na declaração de 1º Crônicas 29. Então vamos ver 1º Crônicas, capítulo 29, versículo 29, e vamos ver exatamente o que está escrito aqui, Então, pegue a sua Bíblia aí, por favor, se você a tem por perto, e abra em 1º Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então aqui está declarado que Samuel, Natã e Gade escreveram crônicas. Então, é uma declaração que dá a ideia de que esses livros teriam sido escritos por esses autores. Bom, a data do livro, de acordo com os acontecimentos narrados em ambos os livros, chega-se ao período que vai de 1100 a 970 a.C. Com referência aos materiais que utiliza o autor dos livros de Samuel, é possível chegar a uma conclusão certa, porém os vários tipos de tradição que a tem incorporado podem ser reconhecidos ainda por qualquer leitor da Bíblia. Primeiro, o profeta Samuel é o herói de um grupo completo de tradições. De acordo com 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 a 28, no capítulo 2, versículos 11 até o 4:1, o capítulo 7, versículo 2 até o capítulo 8, versículo 22, capítulo 10, versículos 17 a 27, o capítulo 11, versículos 12 até o 12, 25, o capítulo 13, 7b até 15a, capítulo 15, versículos 1 a 16, depois o 13, 25, versículo 1, 28, 3 a 25. Sendo essas passagens tomadas ou não de um ponto de vista comum e distintivo, nos dias da opressão dos filisteus, a vida e a religião nacionais haviam descido a um baixo nível. Porém, antes que a lâmpada de Deus se extinguisse completamente, aconteceu alguma coisa muito interessante. Deus levantou um caudilho político e religioso na pessoa de Samuel. Samuel veio para ser esse caudilho religioso nacional, conforme o capítulo 4, versículo 1 e outros, e um libertador nacional da opressão dos filisteus, conforme o capítulo 7, versículo 13. E ele julgou Israel
capítulo 7, versículo 15. O natural era que seus filhos o sucedessem nessa tarefa, no capítulo 8, versículo 1. Porém, o povo, não satisfeito em ser governado pelo Senhor seu Deus, mediante o governo de Samuel, pediu um rei. Isso está registrado no capítulo 8, versículo 5. Um monarca terreal para Israel era uma forma de apostasia, como fica claro no capítulo 8, versículo 7. Apesar disso, Samuel, com muita relutância e por um mandato divino, escolheu Saul, lá no capítulo 10, versículo 21. Pronunciou-se, então, um longo discurso de despedida ao povo. Isso está no capítulo 12, versículos de 1 a 25. O reinado de Saul é um fracasso desde o princípio, pois por sua desobediência Deus o rechaça imediatamente. Vemos isso no capítulo 13, versículo 13. Depois de um segundo ato de desobediência de Saul, capítulo 15, versículo 19, a separação entre ele e Samuel foi definitiva. Capítulo 15, versículo 35. Samuel unge a Davi no lugar de Saul, lá no capítulo 16, versículo 13. A morte de Samuel dá ocasião de lamento a todo Israel que se reúne em Ramá para sepultá-lo. Capítulo 25, versículo 1. Outro grupo de tradições trata da história e milagrosos poderes da arca. Capítulo 4, versículo 1b até o 7:1. Pode ser que esses relatos foram mantidos pelos sacerdotes de Jerusalém, sobre quem pesava a responsabilidade da guarda da arca. Se essas histórias representam um documento escrito por eles mesmos, ou se são tomadas de algum documento mais importante, são questões que não se pode resolver, porque simplesmente não temos dados para isso. Saul é o herói de um terceiro grupo de tradições. 1 Samuel 9, de 1 a 10, capítulo 16... Não, 1 Samuel 9, 1 até 10, 16. O capítulo 11, de 1 a 11. Capítulo 13, de 1 a 7, primeira parte do versículo. 15b até o 18. Capítulo 14, versículo 1 a 52. E o capítulo 16, versículos 14 a 23. Estas dizem como Saul saiu a buscar as jumentas de seu pai e encontrou um reino. Capítulo 9, 1 e seguintes. Como o Espírito de Deus pousou sobre ele, capítulo 10, 9. Como, pela primeira vez, veio a ser conhecido do povo, quando libertou o povo de Jabes, em Gileade, 11, versículo 1 a 11. Como saiu vencedor em todas as guerras, capítulo 14, versículo 52. Como, ao fim, fracassou, porque o Senhor enviou sobre ele um espírito mau, 16, 14. É natural que se pense que essas histórias representam a tradição de Benjamim. Um quarto grupo de tradições trata das relações de Davi com Saul e das façanhas e sofrimentos de Davi antes de ser rei. 1 Samuel 17, 55 até o 19, 17. Depois o capítulo 20, versículo 1b até 24, 22. Capítulo 25, versículo 2 até 28, versículo 2. Capítulo 30, versículo 1 a 31, capítulo 31, de 1 a 13, e 2 Samuel 1, 11 a 16. É indubitável que essas histórias procedem de várias fontes. São contos populares, melhores do que a história no sentido moderno do termo. Todas elas fazem de Davi o seu herói, e em muitos casos se nota nelas uma marcada inclinação contra a monarquia benjamita de Saul. Há um pequeno grupo de histórias que podem ser vistas como romances. Em 1 Samuel 13, 19 a 23, 17, de 1 a 54, 19, 18 a 20, a 21a. Essas histórias devem ser atribuídas em grande parte à imaginação e não à história. São histórias que envolvem um propósito de edificação e possuem um grande significado religioso. Há uma série de narrações, 2 Samuel 11, 1 a 12, 12, 25, 13, 1 a 20, 20 e 22, que tratam da vida de família e da história da corte de Davi, e em particular da rebelião de Absalão. Essas narrações são tão vívidas, tão detalhadas, tão bem infirmadas, que é natural atribuí-las a alguém que em seu tempo esteve em estreito contato com Davi e a corte.
Essas histórias constituem um documento de importância histórica de primeira classe. Provavelmente o redator de Samuel as tivesse em vista ao escrever. A maior parte do resto de 2 Samuel está voltada por narrações do reino de Davi, tomadas sem dúvida de várias fontes. Em geral, essas podem proceder das tradições dignas de aceitação, porém, em sua maior parte, são tradições e não documentos contemporâneos. Finalmente, há um grupo de fragmentos poéticos e semipoéticos, e um destes cita-se do livro Perdido dos Heróis, Jazer, 2 Samuel 1, 17 a 27. O outro, 2 Samuel 22, de 1 a 51, encontra-se em forma variada no livro de Salmos, por exemplo, Salmo 18. Deve-se notar que esta análise se relaciona com tipos de tradições antes que com documentos. Com isso, encerramos nossa primeira parte do estudo de 1º e 2º Samuel. Voltaremos em breve para dar uma conclusão a essa parte introdutória e depois vamos tratar especificamente do livro de 1º Samuel. Um grande abraço a todos, que Deus o abençoe ricamente nesses dias, que a boa e poderosa mão do Senhor esteja contigo. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro no nosso curso intensivo de teologia.